como a gente faz toda semana, vamos para a análise. Eu começo com você aí de Brasília, Zé Maria. Pois é, olha, o presidente hoje descontraído, feliz. Eu fico imaginando o presidente sentado numa mesa tomando tubaína, né? Muita história boa para contar. Olha, o presidente começou com um assunto muito sério e eu recebi informações de que ele está muito preocupado com os preços dos combustíveis. Soube que ele se reuniu ali com grupos, com setores da área econômica, né, o ministro Paulo Guedes, tentando ver como o governo pode fazer para reduzir o preço dos combustíveis. Chegou à conclusão que artificializar não vale a pena, né, porque acaba pesando de outro lado. Ele pensou tirar a CID, mas acabou mesmo com esse projeto bom de subsidiar o gás de cozinha, dar um botijão de gás a cada 2 meses para os que recebem o Bolsa Família. Esse é um bom projeto. E ele falou também de uma coisa muito importante. Na Bahia, ele participou de uma solenidade de entrega de títulos. Olha, é muito importante, porque às vezes as pessoas moram numa propriedade rural ou no quilombola e não tem documento. Documento é muito importante. Eu acredito até, isso é uma ideia minha, de que no Rio de Janeiro, se houver uma documentação geral, aí as pessoas podem vender por um preço melhor ou ter mais confiança de fazer reformas, né? Então, lá nas comunidades e tal, haveria até uma melhora. O título é muito importante. Ele falou também da inflação dos combustíveis, que é no mundo inteiro. A lógica do preço de combustível não é uma imposição de governo, é uma cesta de moedas que passa pelo dólar, passa pelo euro, passa pelo preço do barril do petróleo no mercado internacional, né? Tudo isso influencia nos preços. E, finalmente, é essa luta que ele tem de que os governadores contribuam e reduzam, ou pelo menos unifiquem, o valor do ICMS que é cobrado no preço dos combustíveis. Sobre a CPI, ele tem toda a razão. Levaram o empresário Luciano Hang para humilhar, para se vingar, né? Aquele plenário da CPI se transformou ali num espetáculo de horrores, moendo reputações de pessoas, e ele vai reagir ao relatório final, porque eu estou sabendo que o senador Renan Calheiros vai colocar o presidente Jair Bolsonaro lá com tintas pesadas e ele tem toda a razão em reagir. Reagir. É uma luta política, porque a CPI não pode indiciar ninguém. Quem indicia, quem pede o indiciamento é o Ministério Público, e o juiz decide se aceita ou não. E os integrantes da CPI jogam fora um instrumento poderosíssimo. A CPI é importante para o Congresso e principalmente para a minoria. Sobre vacinas e medicamentos, eu entendo que é preciso cuidar de pessoas que estão doentes. Eu acho que atire a primeira pedra quem nunca tomou ou quem nunca ofereceu água com açúcar para alguém. Quando você não sabe o que vai acontecer, você dá o que tem na mão ali. A pessoa se sente cuidada e melhora. É o efeito placebo, já confirmado cientificamente. Então, eu não entendo essa história de resistência a medicamentos. Ah, tal medicamento porque o presidente indicou. Não, quem não quiser não toma. Agora, o médico é que deve decidir quem toma ou qual remédio. Se você não concorda com o seu médico, você tem um direito de trocar de médico. Eu não entendo essa resistência, nem de quem toma, de quem não se vacina. Eu me vacino a minha família, mas eu acho que cobrar ali esse passaporte, isso aí é discriminar pessoas, e isso aí nem é muito além da Constituição brasileira. Então, achei muito bom, e principalmente o espírito do presidente ali, e demonstrando que é bom de conversa mesmo, viu? Bom para tomar uma tubaína com ele e contar histórias. É isso aí. Fiuza, entre muitas brincadeiras, muitos assuntos sérios também. Quais você destacaria na fala do presidente na live de hoje? Como disse o Zé, o presidente estava muito motivado, né, para falar. Ele falou de assuntos delicadíssimos e também de assuntos amenos. O ministro Tarcísio, que é até um ministro e um técnico que se expressa muito bem, em geral presta contas ali
da pasta dele, nem teve muita chance hoje, né? Ele teve ali ele recebeu um questionamento do presidente quando o presidente Bolsonaro estava falando sobre essa parte de saúde e do enfrentamento à pandemia. E num desses momentos ele estava falando sobre a questão do passaporte sanitário, né? Dessa obrigatoriedade que está avançando aí sobre as populações. Ele perguntou, então, isso ao ministro Tarcísio, se ele fosse governador. Sabe-se, né, que ele é um potencial candidato. Se ele fosse governador, se ele tomaria essa medida do passaporte sanitário, da obrigatoriedade velada ou explícita, e o ministro disse que não, né? Então, eu acho que o Zé já fez um quadro bastante completo. Eu só falaria um pouquinho mais desse aspecto aí do tratamento, né? Desses tratamentos contra a Covid, que são experimentais e que estão em prática no mundo todo, nas clínicas, através dos médicos, e esse debate é proibido. Esse debate é embargado. O presidente colocou, talvez tenha sido um dos momentos mais enfáticos do presidente nessa live, que ele apontou a hipocrisia de se impedir, de se demonizar a simples discussão desta hipótese de tratamento. E aí eu digo hipocrisia, e ele apontou dessa maneira, porque sabe-se que médicos receitam, médicos tradicionais receitam, mas publicamente não se pode falar, publicamente é proibido falar, publicamente se estigmatiza como se fosse um desvio do possível enfrentamento à doença, como se fosse um empurrão contra as pessoas para a morte ou algo assim. Ou seja, se criou aí uma história estranha, uma história que, se a civilização não afundar de vez, os responsáveis por essa censura vão ter que responder, vão ter que explicar por que atrapalharam esse experimento, essa tentativa de se desenvolver tratamentos que têm indicações de eficácia. E aí, para pontuar este assunto, eu achei o presidente bastante enfático ao sugerir, né, a imprensa, a grande imprensa, que tem sido cúmplice deste cerco, desta tentativa de intimidação dessa discussão, junto com as plataformas de rede social. Ele, então, convidou a imprensa a perguntar ao ministro dele, ao ministro da Saúde do governo dele, que em Nova York testou positivo para a Covid-19. Ele convidou, então, esses zeladores aí do debate, esses guardiões da verdade, a perguntar ao ministro se ele tomou alguma dessas substâncias proibidas, ao constatar que estava com Covid-19. Acho que é isso que eu destacaria. Bom, como vocês podem perceber, o Augusto não está mais conosco aqui, teve um compromisso, teve que sair um pouquinho mais cedo. Então, eu finalizo com você, Ana. Acho que eu queria puxar esse ponto aí que o Fiuza trouxe em relação à polêmica, que na verdade muitos veem como polêmica, mas que não tem polêmica alguma, né? Que é em relação, dentro dessa pandemia, a discussão de quem já passou pela Covid. E o presidente é uma testemunha aí, ele tendo passado pela Covid dentro da delegação aí do Brasil, foi um dos únicos ali que não contraiu a doença, exatamente por ter uma imunidade natural alta. E aí é engraçado que as pessoas, né, hoje na CPI nós ouvimos tantas barbaridades, né? Eu anotei aqui também o Randolph dizendo para o empresário Otávio Facuri, dizer o que o senhor pensa sobre o uso de máscaras não é liberdade de opinião, é crime. Liberdade de opinião é poder torcer pelo Ceará. E aí não custa a gente lembrar que a própria discussão que envolve máscaras é uma discussão aí
que não é acertada nem pelo próprio Dr. Fauci aqui nos Estados Unidos, que no começo de 2020 disse que máscaras não eram úteis, depois disse que eram, depois disse que adianta, mas não muito, depois disse que talvez precisássemos usar até 2 máscaras. Ou seja, o próprio Dr. Fauci, que a semana passada, numa entrevista aqui nos Estados Unidos, quando perguntado sobre a imunidade natural, o que ele achava, o que deveria ser dito e repassado sobre a imunidade natural e as vacinas para as pessoas que têm imunidade natural. E ele foi até honesto e disse: não sei o que falar sobre isso ainda, é um assunto que temos que discutir. Ou seja, mas a nossa CPI já bateu o martelo de que todo mundo precisa ser vacinado, inclusive aqueles que já passaram pela Covid. Só para levantar rapidamente aqui 2 estudos, Gabriel. Um estudo foi do governo de Israel, não especificamente do governo de Israel, mas do país Israel. Um estudo com 700 mil pessoas e que nesse estudo mostra que as pessoas que já foram infectadas pela Covid, elas têm 27 vezes menos chance aí de ter uma reinfecção do que aquelas pessoas vacinadas. E um outro estudo aí da clínica de Cleveland, esse estudo com 52 mil pessoas, aí pessoas vacinadas e pessoas que passaram pela Covid, esse estudo diz que os indivíduos que passaram pela Covid muito provavelmente não têm nenhum benefício da vacinação, uma vez que eles têm os anticorpos aí durante muito tempo, já comprovado por alguns meses, até quase 1 ano já, os anticorpos eles estão altos. E eu acho interessante e muito útil e pertinente que o presidente sempre traga esse debate, porque os lobistas aí da vacina, eles estão tentando colocar essa vacinação em massa junto com esse passaporte fascista aí, vacinal para as pessoas que passaram pela Covid e que têm a imunidade natural alta. E para finalizar, Gabriel, só um recado ali, lá da CPI, já que o presidente tocou aí no assunto da CPI, nós mostramos hoje mais cedo o presidente dessa CPI, Omar Aziz, atacando a fé do empresário Otávio Facuri, ele dizendo que ele era cristão e que ser cristão não é apenas doar para igrejas, não é apenas ajudar as pessoas e aquele blá, blá, blá todo que a gente viu. Eu queria deixar a pergunta aqui para o senador Omar Aziz, vou ler aqui a notícia de 29 de abril desse ano. Senhor Omar Aziz, aqui está a notícia. Presidente da CPI teve familiares presos por desvio de recursos na saúde do Amazonas. Fica a pergunta, então, senador, se essas pessoas, seus familiares, são cristãos e se desviar recursos na saúde, se isso faz parte aí da sua Bíblia cristã.